Eu tava falando pra ele, deixa eu contar um segredo pra vocês, tá? Na verdade, só existe essa mesa. No mundo. No mundo. Sim. Aí ela vai andando entre todos os podcasts do mundo. Entendeu? Ela é quântica. Uma hora ela tá aqui. Isso. Aí você só vira a chave, ela Vira a aparece lá. chave, ela passa pra lá. Exatamente. Ele Uma usa onda- a teoria de bolha de dobra. Então é isso aí. Tá, então ela vai pra lá, pronto. Sim. Que inclusive... Ah, ó que legal. Qual é a menor distância entre um ponto e outro? No nosso mundo ou no mundo quântico? Não, no nosso mundo, porque estamos chegando tá bom. perto disso. Uma linha reta. Uma linha reta. É daqui até aqui. Certo. Não é mais legal fazer isso? É bem mais legal fazer. Então. É a dobra, né? Eu dobrei o espaço. Dobrei o espaço-tempo. Cheguei lá. 514 Cast News da semana retrasada, a gente deu a notícia de que eles conseguiram acidentalmente criar uma bolha de dobra Olha aí. em laboratório. E eles descobriram que não se sabe como, mas analisando os dados, descobriram energia negativa. De onde tá vindo essa energia negativa? Porque se ela é negativa Então, aqui, ela é saiu de outro positiva em lugar. outro lugar. Então, olha aí o multiverso. Pois é. Vai ter E um aí- filme lá do Doutor Estranho que tem um negócio assim. Bom, a Marvel O inteira, Doutor né? Estranho, a Marvel inteira A Marvel mexe com inteira essas é coisas, né? Aí é infinito, né? Não para de fazer filme, série, e é isso aí. Mas antes de você ser picado por uma aranha ou drenar a energia do multiverso, vamos voltar às nossas bolinhas. Vamos voltar. Vamos voltar à álgebra, né? A álgebra. Aí, Você sabe que a gente já tá com mais de uma hora de episódio. Já? Quase uma hora de episódio, desculpa. É fogo, né? Equação. São os parênteses. São os parentes. Mas, ó, a gente já sabe o que é equação, a gente já sabe como resolver. E já sabe que o espaço pode ser dobrado. Não se sabe como, mas Que é a ele menor dobra. distância entre dois pontos é trazer um ponto pro outro. Um lado pro outro, sim. Né? Do lado Na do verdade, outro. isso daí é roubar. É roubar o jogo. Exatamente. Você não tá... Mas é o que... Não tá... Se você parar pra pensar... Como é que você vai até a Alfa Centauro, que são 4 anos-luz, por exemplo? Que é a mais próxima daqui. Como é que você vai acelerar para chegar lá até lá? Exato. E tempo Quanta pra energia isso? você vai precisar para isso? O problema é nem... Se você parar pra pensar, você deixa o negócio subindo, o atrito é quase zero. Então ele vai. Você desliga o motor, ele vai. Só que vai demorar 30 anos, 40 anos. Tem Você vai e como é que você se comunica depois? Pois é. Tem um livro que é muito legal, do Arthur C. Clarke, chamado Encontro com Rama. Eu li, inclusive, na época quando a gente trabalhou junto. Tá. Foi aquele, não lembro qual é o nome do senhor que emprestou pra mim. É um senhor que trabalhava com a gente, Telecom lá, sei lá. E o que você faz? Você pega um negócio desse aqui, né? Um vessel, né? No caso, eu imagino que é uma nave espacial. E você manda. Só que dentro dela tem um ecossistema preparado para se encontrar quando ele chegar perto de uma estrela, tipo o Sol. Então, no livro, quando aquela coisa começa a chegar aqui, e os pessoal do livro já colonizou Marte, já tem toda uma... Tá. Inclusive, é encontro com Rama, porque acabou o panteão grego. Então, eles foram pro panteão hindu, que Rama é uma divindade hindu. E aí, batizaram o negócio de Rama, mandaram o pessoal para lá. E o que acontece lá dentro? Tem todo um ecossistema que se ativa quando chega perto de uma estrela. Dada a velocidade, dada as distâncias. Então, você não manda a vida, mas você manda as condições para que a vida se crie. Olha que interessante. Aí você deixa, e vai embora. E aí, também, né? Se você parar pra pensar, pelo menos valeu o livro. Mas é interessante que, pô, em vez de eu mandar a vida, eu mando as condições para que ela surja. Sim. Quando se encontrar numa estrela. Quando se encontrar num planeta compatível, né? Ou num Porque lugar se com você as parar pra condições pensar... compatíveis, sim. Que parte disso é uma estrela que nem o Sol, né? Uma estrela ali que permite alguma coisa acontecer. Muito interessante essa sacada. Muito interessante. Bom, vamos voltar. Chegamos a... Você falou da divisão. Como é que você representa a divisão nessa brincadeira? Ótima pergunta. Com a balança ou você não representa a divisão? Não, eu não preciso. A balança é de outro jeito, né? A gente fez a soma... peraí. Por que a gente vai precisar mais da balança? Pode até pôr embaixo aqui. A gente tem aqui... que a mesa vai ficar mais fácil, ó. A gente tem aqui... Deixa eu tirar minha caneca aqui. Vou fazer isso aqui, vou fazer assim. Tá. E a gente vai chegar no números inteiros, que a gente tangenciou, mas não falou sobre. Então, ó, eu tenho 7 palitinhos no quadro número 1. Tenho 8 palitinhos no coisa, né? Sim. Vou dividir por... Fala um número, vai, 3. 3 não vai dar uma divisão exata. Mas dá pra dividir. Mesmo. Não, mas dá pra dividir. Se você pegar 4, 2 grupos. 2 grupos, sim. Se eu pegar 3, não vai dar.
Vai dar. Mas vai sobrar. Não tem problema. Ou eu vou ter que pegar algum e dividir por Ó. 3 ainda. 3. Então, como é que é o método da escola, né? Você pega o 8 sobre 3, aí vai dar 2, que é isso aqui. Aham. E sobra, 2 vezes 2. sobra 2. O resto, sim. Na blockchain não, né? Mas em codificações, você usa o resto. Por exemplo, CPF, número de cartão de memória. Como é que você valida essas coisas? Para ver se não foi criado O aí. dígito. Então, o dígito é algum resultado desse tipo. Então, por exemplo, tem lá um monte de número. Você vai falar algum porque no registro é genérico, porque cada o CPF código- dá para fazer, o CPF dá. Mas, por exemplo, um gift card, né, um cartão de presente da Google, então ele tem lá, acho que são, não sei se são 20 ou 16, mas ele tem 4 algarismos, aí alfanumérico, né? Tem vai do 0 ao 9 Não, mas ABC. o alfanumérico é só para ter mais opções, né? Não tem exatamente, nada a ver com exatamente, o cálculo. É porque Não tem. é de 0 a 10 e alguma coisa além de 10, né? Você pega lá a letra A, se atribui a um código binário, aí você pega esse número, tem lá um monte de coisa, né? Imagina assim, né? Chega uma hora que você tem 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0... Aí você pega isso aqui e dá, sei lá, 512. Aí você divide por, sei lá, 8. Aí vai dar eu não vou fazer a conta agora, senão vai ficar até amanhã. Mas aí dá um resto... Sim, provavelmente não. 512 Mas- é divisível. É, né? divisível. Aí vai dar 0, então não dá. Vai dar Mas 0. 513. Ou vai ter um resto de 1 aí. Porque ele é... Bom, enfim. Porque mas 512 divide, então sobra 1. Não, 512 dá por 4, Dá por mas não 8. sei se dá por 8. Bom, 2 elevado ao cubo, né? E o 512 é 2 elevado ao quê? Não lembro, não sou uma calculadora. Faz a conta aí agora que Ih, você caralho. veio peraí. mostrar matemática, pô. Tá certo, tem razão. Ninguém tem celular aí? Ó, você pega aqui... Não. 512. Vamos fazer na mão, vai, por favor. Não, tem que fazer na mão. Aí você pega o 8. Bom, o 5... Esse aqui é legal, hein? É bom que você fez essa brincadeira, O porque... 5, eu tava O 5 dá pra dividir por 8? Justamente isso. Dá pra dividir por 8? Não. Dá, é 0. 0 vezes 8, 0. Bota o 0 aqui e baixa o 5. Tá bom. Não tem resto isso aí. Tem resto, o resto é 0, gente. Ah, O é 0 é zero. útil, gente. O oráculo 0 é útil. Pô, vai jogar o 0 fora. Não, ele tá falando 0 da divisão de 512. É isso? Ah, tá. Dá Como é que- 64. Dá 64. Então, mas ó. Aí eu ponho aqui, ó, abaixo 1, né? Deu uma boa ideia. 51, então. Dividido por 8. 48, dá 6. Aí 6 vezes 8, 48. 48, que a gente acabou de falar. Sobra pra 51, sobra 3. 3. Aí abaixo 2. Deu 32, que dá 4. E aí sobrou 0. Então eu já sei que se eu dividir por 513, aliás, se eu dividir 513 por 8, eu sei que vai dar 1. Vai dar 1. Aí eu pego esse 1 e jogo no dígito, Você joga no dígito. entendeu? E aí eu pego esse, aí vai dar 1. Aí eu posso fazer em cascata, né? Sei lá, deu 1, 3, 5, 7. Aí eu faço um outro Você faz número. por bloco e vai botando dígito bloco a bloco, sei lá. E você não sabe, é muito mais próximo do aleatório perfeito do que qualquer outra coisa. E é difícil de você enganar. Essa é uma das coisas que se utiliza para O codificar, máximo né? que você pode enganar é fazer o código e depois verificar se ele já existe, né? Que aí é blockchain, né? Porque a blockchain você não valida a mensagem. Aliás, você valida a mensagem. Ó, eu sei que ela foi Valida feita. Depois que ela fez, depois que ela existiu, né? Todo mundo. Você gera um hash Todo lá. mundo fez a transação. A, B, 0, não sei o que lá. Aham. Aí eu olho para aquilo. Bom, isso aqui parece que foi feito de acordo. Então, beleza. Porque também é outra coisa, né? Se isso aqui é uma mensagem. Na verdade, o hash lá, ele tem uma... dentro do hash, melhor, dentro do pacote, ele tem a informação da última transação e da última página do ledger. Sim, né? sim, Então, sim. Mas eu quero dizer é que você valida o método, você não valida o conteúdo. Tanto é que o conteúdo pode ser qualquer coisa. Dentro daquele negócio, né? Por isso que ela é com base na criptografia. Isso, Porque só que ela valida o método, ela não valida o a método. mensagem. E você não retorna ao conteúdo original, pelo hash. Né? Não, Pelo hash você tem não que ler, retorna. Você tem que ler o pacote. Tem que ler o pacote. Você tem que abrir o pacote com esse hash e ler o pacote. Exatamente, para saber o que aconteceu lá dentro. Pra saber o que aconteceu lá dentro. Isso. E aí aquilo lá é válido porque seguiu o método correto. Né?
E esse mod aqui tá dentro do código. Independente da tecnologia que se use. Porra. E é a conta, assim, de criança, né? É. E aí, interessante o seguinte, voltando aqui para a divisão física material. A dízima periódica, que acontece no caso do 8/3, ela vai... a parte boa é que ela repete, né? Uhum. Mas os gregos já não gostavam de número quebrado. Porque, ó... É porque já é difícil você fazer o Não. conceito de um... Exatamente. Aí você pega o negócio do meio. O que é meio? O que é 0,3? Porque, por exemplo, se eu falo que isso aqui é 5, aí obrigatoriamente eu sei qual é o 1, que é a quinta parte disso. Uhum. Isso aqui Seria é o sexta inteiro. parte. Não. Isso aqui será a quinta parte, mas isso aqui é um inteiro. É uma coisa. É um inteiro. Só que é um inteiro menor. Só isso. Não é parte de outra coisa. Entendeu? Não é óbvio. Essa numerificação de você quebrar o negócio e encarar como, isso aqui... Mesmo porque, por exemplo... Quem foi o Mardito que inventou que o 1 pode ser quebrado? Putz, a pessoa... Não sei. Bom, se você parar pra pensar, chega uma hora que a linguagem... Eles descobriram isso? Não, porque é meio que... Se você parar pra... Também é material, né? A gente vai... Eu acho que a gente não fez, mas se você pegar a balança e equilibrar 2 cubos, vai... Ah, não, a gente fez sim. Equilibrou 11 bolinhas. Uhum. Só que não equilibrou perfeito. Talvez equilibrasse bem com 5 cubos e 55 bolinhas. 55 bolinhas. Não, 55 não. Metade. 5 cubos seriam 55 bolinhas, porque era 11 bolinhas. Não, mas é 2, né? Ah, então eram 22. Seriam 10 cubos pra... Porque aí cada cubo significa 5 bolinhas e meia. Essa meia que é o problema. É eu representar isso. Então não é óbvio. Inclusive, a numerificação dos gregos era próxima dos romanos. Porque eles falam assim, ó, o número 1 é isso aqui. Aí o número 2 dos gregos é isso aqui. O número 3 é isso aqui. O número 4 é isso aqui. E o número 5 era uma coisa assim. Era até um negócio assim, ó. Pode ver aqui, deixa eu ver se eu... Talvez eu erre o lugar. Mas o 5 dos gregos era uma coisa assim. Era tipo um J. Para mim é um J, para vocês é uma forca, sei lá. Uma forca, É. Então, eles não tinham a numerificação que nós temos hoje. Eles numerificavam dessa forma. Não, tanto que a gente usa o que o pessoal usava na Índia, misturado com os árabes. É porque eles tinham a álgebra. E a álgebra, para que servia a álgebra, né? Isso é interessante. Voltando aqui à balança, achei que não fosse usar, mas vamos usar. Por que eles inventaram a álgebra? Porque numa partilha de bens, né, numa herança, cada um na estrutura da sociedade muçulmana recebe de um jeito. Então, por exemplo, eu fiz lá no meu canal, lá no meu ensino, tem lá uma aula sobre isso, que a gente visita o Alcorão, inclusive. Foi Allah que mandou daquele jeito, não é os homens que escolheram. Não é qualquer um que fez. É tipo oráculo deles, lá, ó. É o seguinte... É tipo oráculo. Olá, você viu? O que foi aí? Oráculo só tem um. Mas era uma versão mais antiga. Uma versão beta do oráculo. Não era um oráculo, entendeu? Sim, não era? Bom. Era uma outra. Porque senão, Não. Mas o legal... Olha lá, pagou tudo de novo. Oh, caramba. E lá inclusive a álgebra vai surgir em 850 depois de Cristo. E a geometria é 300 antes. Então, são 1.300 anos aí... Não. 1.200 anos, 1.150 Como anos é de que diferença. São 300 anos a geometria e a álgebra quanto? 850. E aí, a geometria está nesse livro aqui, Os Elementos de Euclides, né? E aí tem aqui ele já fala, né? O que é unidade e o que é o número. Tem um quinto aqui, ó, que saiu. Não é um quinto, é um menorzinho. Não, tá. É um menorzinho. Pequeno. É um pequeno. E aí, ele aqui, esse livro aqui é de alguma coisa em torno ali de... entre 400 e 300 antes de Cristo. Esse cara aqui, o Euclides, ele foi muito provavelmente... Ele deve ter... que não sabe porque a gente não pode ter absoluta certeza, né? Sim. Porque até também... os registros não eram do jeito que são Isso hoje. aqui, por exemplo, esse livro aqui, ele começa aqui, na verdade, ó.
Ele tem isso aqui de explicação. Olha, como é que eu traduzi, barará, Tudo isso que você precisa ler pra conseguir ler. E aí você vai ler e tem uns negócios assim, né? Não, você vai ver nesse livro umas coisas aqui vai ficar pouco. Isso parece aqueles negócios de magia negra, né? Não dá pra você exatamente ver o que é. É muito difícil, porque ele tá construindo, é um monte de construção. Então, você tem um monte de desenho e um monte de texto para ele dizer assim, ó, aqui eu fiz aquilo, botei do lado do outro, estiquei até não sei o quê, um monte de coisa assim. E é um livro inteiro disso. Então, ele compilou um monte de coisa e da geometria, né? E deu os elementos de Euclides. Isso por volta lá de 400 e 300 anos antes de Cristo. Agora, a álgebra, que infelizmente eu não achei o original, porque isso aqui é o texto traduzido, né, do original. Cópias lá do século XIII. Se você achasse o original, o cara tinha que vir aqui com... Ia ser muito legal. Mas não é o caso, né? Porque muita coisa se perde. Mas são cópias são cópias aí bastante fidedignas, né? E isso aqui, como eu falei, 350 a.C. e a álgebra 850 depois, com o Alcorão. E aí, por que era complicado fazer? Porque era o seguinte, chamavam o algebrista, fulano morreu, aí no meu canal tem lá o Mohamédio, né? Uma pessoa da classe... Não, né? o Mohamédio. O Mohamédio, né? O Mohamédio qualquer, que eu dei um nome para ele. Uhum. E aí ele morreu, tinha 25 camelos, só que ele tinha um filho, que é varão, lá no Alcorão, 2 filhas, pai e mãe vivos... e 2 esposas. Aí, como é que eu divido isso? Bom, o Alcorão, eu não vou lembrar exatamente todas as parcelas, mas, por exemplo, só basta uma para ferrar tudo, né? Só basta uma para você não conseguir dividir. Porque no mundo cristão, que é o mundo que vem depois, né? Sim. Quando os árabes, né? Sim, é a evolução da parada. Sim. Eu falo assim, você tem 3 filhos? É tudo por igual. Então, divide por 3, acabou, né? Você pega lá... Fácil. Né? 3 aqui, não sei o quê, 3 aqui, era 8? Bom, sobrou 2. E esses 2? Eu quebro e vou fazendo. Eu tenho linguagem para isso. Agora, e também vai depender de o que você tá repartindo, né? Não era inteligente você cortar um camelo no meio naquela isso que eu ia pensar. Um cavalo, um camelo, não ia dar certo. Você não consegue. A não ser que você seja o homem que calculava, que dividiu um monte de camelo para todo mundo e ainda saiu com mais camelo do que todos. Ele pelo menos ganhou um camelo para ele. E ganhou um camelo ele fez a conta, e esse livro é muito legal, o homem que calculava é muito legal. E ele pegou um camelo para ele e tudo bem, mas resolveu a conta. Então, por exemplo, pra ter uma ideia, se eu não me engano, assim, era pai e mãe recebem a mesma coisa, que é igual a 1/6 da herança. O filho varão recebe o dobro de cada filha. Se a esposa tiver então, as filhas recebem por igual. Não, filho e... Então, é que filho recebe de um jeito, filha recebe de outro, entendeu? 2 filhas equivalem a 1 filho na partilha de bens. Então, o que você faz? É aquela coisa da álgebra mesmo, né? De um lado você tem 25 camelos e de um lado você tem um monte de gente. Aí você vai dividir. Aí como é que divide isso? Aí você tem que chamar um algebrista, não é qualquer um que sabe. Aí ele vai fazer a conta, 4 camelos para esse, 3 para aquele, 2 para aquele, e eu fico com 1. O que sobrar é meu. Aí se acordou, legal. Se não acordou, procura outro. E assim, era a negociação na época. Mas era baseado no Alcorão. E aí o cara chamado... Mohammed Ben Musa, ele vai fazer um livro, que eu, infelizmente, né, como eu disse, eu não consegui encontrar o original para comprar, não teria comprado, assim como eu comprei esse aqui. Ele vai escrever um livro chamado Compêndio sobre o Cálculo por Restauração e Balanceamento. Nossa, balanceamento... O problema da matemática são os nomes, cara. Porque o pessoal de marketing não era muito bom, né? Não era muito bom, não. E, inclusive, hoje em dia também, artigo científico também é uma zona, né? Título com 12 palavras. Pra você entender o título, já perdeu Você tem que saber o que você está falando. Por isso, até que quando você fala assim, eu coloco engenheiro ou matemático? Eu coloco engenheiro, porque matemática, eu já me aventurei em ler alguma coisa matemática mesmo, com aquela coisa bem da matemática pura e tal. Uhum. É a primeira página, no máximo, esquece o resto. Ou você tá dormindo, ou você fechou o livro e foi fazer outra coisa. Você não sabe fazer, você não sabe ler aquilo ali. Não é que você não sabe fazer, você sabe ler, né? Mas aí o cara escreve esse livro e ele vai juntando um monte de problemas da época, assim como o Euclides se baseia no pessoal da Babilônia, né? Porque, né, infelizmente, não tem um mapa aqui, mas você pegar o mapa da Grécia ali, do norte da África, com o pedaço ali da Grécia,
O Mediterrâneo tá para cá, né? Aham. A Itália e tal. Mas a Grécia aqui, né, você tem toda ali uma cadeia de comunicação, de comércio, etc, etc. E aí você vai se comunicando com o pessoal e vai aprendendo. O Bruno